Um ponto muito importante quando você desenvolve um software, qualquer aplicação, seja lá o que for, como eu falei, desktop, aplicativo para celular, uma página web, você tem que pensar numa coisa: a sua aplicação ela tem que ser escalável, né? Ou seja, ela tem que ter esse poder de escalabilidade. O que é a escalabilidade? É exatamente a capacidade de um sistema. Tá? A escalabilidade em arquitetura de software refere-se à capacidade de um sistema ou aplicação de lidar com um aumento de carga de trabalho ou demanda de forma eficiente, sem comprometer o seu desempenho, confiabilidade ou disponibilidade. Em outras palavras, a escalabilidade permite que o sistema cresça e se adapte à medida que mais recursos, como usuários, dados, transações, whatever, seja lá o que for, são adicionados sem necessidade de uma reestruturação significativa ou interrupções no funcionamento do sistema. Imagina lá, vamos supor uma aplicação, vamos supor que você desenvolveu lá um app que é para fazer cadastro de caminhoneiros que vão fazer entregas, né, para determinadas empresas. Aí de repente você tem que pôr uma nova funcionalidade. Agora, além de você ter caminhoneiro, você também vai colocar motoboys, né? Então você tem que pensar no seguinte: você tem que criar uma aplicação de uma forma que, quando ela cresça, ela não quebre, né? Então a primeira coisa aí que um desenvolvedor precisa pensar quando ele vai desenvolver uma aplicação é exatamente isso. Ele tem que pensar que a aplicação ela tem que ser escalável, né? A aplicação ela tem que ter esse poder de crescimento. A aplicação ela tem que poder crescer sem quebrar, né? Por isso que eu vou frisar de novo aqui. Por isso que é importante você entender a arquitetura antes de começar com o código, né? Porque todo programador ele tem que ter esse pensamento, todo desenvolvedor ele tem que ter esse pensamento. A minha aplicação tem que ser escalável. E aí nós temos dois tipos, né? Quando a gente fala de escalonamento, existem duas formas, né, da gente fazer aí a escalabilidade do nosso app, né? Existe a vertical, que também é conhecida como upscaling, né, que ela envolve aumentar a capacidade de um único componente. Por exemplo, poxa, para minha aplicação continuar rodando, eu vou ter que aumentar ali o CPU do meu servidor, eu vou ter que aumentar a memória do meu servidor. Então, ou seja, eu estou fazendo uma atualização ali pontual, né, em um item apenas, em um módulo, em um componente, né? Ou seja, então ali quando eu estou fazendo isso, então eu estou aumentando ali o meu aumento físico, né? É uma abordagem que tem limites físicos e pode se tornar caro, complicando quando se atinge o limite máximo de recursos disponíveis em um único componente. Imagina, né? Se tudo está baseado em aumentar a memória de um servidor, aumentar a capacidade de disco de um servidor, isso acaba ficando muito caro, né? E existe a escalabilidade horizontal, né, que também é conhecida como outscaling. Então você tem o upscaling para vertical e outscaling para horizontal. Guarde essa informação, tá? Envolve a adição de mais instância ou nós, mais servidores ou sistemas para distribuir a carga de trabalho, né? Isso geralmente é feito usando técnica como balanceamento de cargas e pode ser feito facilmente, expandindo à medida que a demanda aumenta, tornando-se mais flexível, né? E escalável. Isso é muito comum hoje, tá? As aplicações modernas, como a gente trabalha com nuvens, né? Então hoje assim, então, por exemplo, vamos fazer um inventário na empresa. Nossa, eu preciso de mais servidor. Então o que eu faço? Vou lá na minha nuvem, lá no meu AWS e aumento a quantidade de servidores, né? Então eu faço isso de forma escalável, né? Então automaticamente eu faço e minha aplicação já passa a funcionar. Então as aplicações modernas, né, nós vamos trabalhar muito com outscaling, né? Vamos trabalhar muito, ou seja, com essa parte, né, de você aumentar o seu recurso, né, lá na sua nuvem, né, e não aumentar ali memória de servidor, aumentar disco de servidor. Então você já faz isso direto na nuvem e lá na nuvem você consegue aumentar o tamanho do disco, você consegue aumentar o processador, você consegue colocar mais máquina, né? Então isso é muito legal, né? Então a primeira coisa que você tem que pensar nisso, tá? Que a escalabilidade é crucial para sistemas modernos, especialmente aqueles que operam em ambientes de alta demanda, como aplicativos da web, redes sociais, serviços em nuvem e muito mais. Ter uma arquitetura escalável ajuda a garantir que os sistemas possa crescer para acomodar um número crescente de usuários e manter um desempenho aceitável. Além disso, a escalabilidade pode ser projetada em várias camadas de sistemas.
incluindo banco de dados, camadas de aplicações e infraestrutura de hardware, para garantir que todas as partes dos sistemas possam lidar com o aumento de carga de trabalho de forma eficaz. Vocês estão entendendo por que é tão importante, né, hoje você ter esse conhecimento de arquitetura, entender como as coisas funcionam antes de você ir para o código? Porque quando você tem todo esse conceito e você tem essa bagagem, você entende, opa, minha aplicação... Então a primeira coisa que você tem que pensar, a aplicação ela tem que ter a capacidade de aumentar sem causar danos para sua aplicação ou para tudo que você tem ali. Então tudo que você vai desenvolver, você tem que pensar que aquela aplicação ela pode crescer e ela tem que estar pronta para crescer, né? Então isso é importante, tá? Então nesse módulo estamos falando exatamente sobre isso, né? Então, ou seja, a nossa aplicação ela tem que ser escalável, né? E isso é importante, tá? Entenda, né? O upscaling é quando a gente faz ali uma escalabilidade vertical, né? Ou seja, então estou trocando componentes do meu servidor, estou trocando componentes ali da minha infra. E a horizontal é quando eu faço isso de forma mais instâncias, ou mais nós, ou mais servidores, que é o que a gente conhece hoje muito trabalhando com cloud, né? Então é o tipo, né, de escalabilidade que você faz na nuvem, né, aumentando ali a quantidade de servidores, aumentando a quantidade de processamento. Terminou aquele processo, você pode reduzir, pode voltar para o jeito que era antes, e isso é muito legal, tá? Então entenda esse conceito, esse é o primeiro conceito da nossa arquitetura, tá? Esse é o primeiro objetivo de arquitetura, é a primeira coisa que a gente espera quando um software é desenvolvido. Ele tem que ter a capacidade, né, dele sofrer aumento, ele tem que ter essa capacidade de poder aumentar de forma confiança e sem quebrar e sem comprometer o seu desempenho. Então, obrigado, você chegou até aqui, parabéns.